o DNA renovado para você vir aqui tirar suas dúvidas, tá bom? Achou aí 1 Pedro, capítulo de número 1, eu vou ler o versículo 3 até o 9, eu vou ler aqui na versão NVI. Preste atenção, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para a sua esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisto vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim, acontece para que fique provado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. Presta atenção. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Até aqui, Pai, fala conosco por meio da sua palavra, eu me coloco diante de ti. Atenção aqui. Deixa a sua Bíblia aberta, pelo amor de Deus aí, deixa a sua Bíblia aberta, eu não vou citar os versículos, mas eu vou caminhando por esse texto com você, então eu quero que você preste bastante atenção. Vamos lá, Jesus ainda não havia ressuscitado, os seus discípulos eles estavam apavorados, com medo, inseguros, preocupados consigo mesmo, preocupados com a sua própria sorte, preocupados com a reação que as autoridades judaicas iam ter com eles, porque afinal de contas, essas autoridades judaicas condenaram o seu mestre, então eles estão perplexos, preocupados. E aí foi quando ao terceiro dia, desde a sua morte, algumas mulheres foram visitar o túmulo. E quando chegaram lá, havia a pedra que selava o túmulo, ela havia sido removida. Não havia corpo ali, não tinha corpo ali. E no meio daquela agitação, a pergunta é: onde é que colocaram o corpo do Senhor? Onde é que está o corpo de Jesus? E aí o texto diz que Jesus, Ele próprio, agora ressurreto, apareceu a alguns discípulos e falou dizendo: vão e anuncie aos meus discípulos que eu ressuscitei, como eu havia dito a eles que faria. Vão. E aí a Bíblia diz que eles foram e avistaram os demais discípulos e relataram para eles esse fato. E eles ficaram muito desconfiados. Muito desconfiados. Queriam até dar crédito à palavra das mulheres, mas eles viram uma certa dificuldade em dar crédito a essas mulheres. Afinal de contas, numa sociedade machista como era a sociedade judaica, pouco importava a opinião de umas poucas mulheres que diziam que não encontraram o corpo de Jesus. Só que nesse interim, havia 2 discípulos que estavam caminhando, fugindo de Jerusalém, indo em direção a Emaús. A Bíblia diz que Jesus propriamente aparece a esses 2 discípulos, se revelou a eles e ordenou para que eles voltassem para Jerusalém e contassem. E aí a Bíblia diz que eles retornaram para Jerusalém e foram anunciar aos demais discípulos que Jesus estava ali ressuscitado, que tinha se revelado a eles, que eles estavam partindo o pão junto com Jesus ali, e Jesus estava vivo. Mais um testemunho, vivo, gente que está dizendo a mesma coisa que aquelas mulheres estavam dizendo quando voltaram do sepulcro. Mas o coração dos discípulos, meus irmãos, eles ainda estavam meio que fechados para essa novidade de que Jesus havia ressuscitado. Até que um dia eles estão todos reunidos na casa, morrendo de medo, porque no bater da porta pode ser um oficial romano vindo prendê-los, porque como discípulo de Jesus, o que esperar? E aí eles estão reunidos numa casa, conversando sobre tudo aquilo. E aí foi quando o Tomé tomou a palavra e disse: o Tomé, olha, eu não consigo acreditar. Eu sei que algumas mulheres estão dizendo que o viram vivo,
Eu sei, mas eu não consigo acreditar nelas. Eu tento, mas não consigo. Eu sei até que alguns dos nossos aqui, eles também estão dizendo que o viram vivo, que o encontraram na beira do caminho, mas eu confesso que eu não consigo acreditar neles. Olha, vocês me perdoem, o Tomé falou, vocês me perdoem, mas eu não posso acreditar. Se eu não puder vê-lo, se eu não puder tocar nas suas marcas, nos cravos das suas mãos, se eu não tocar a lança do seu lado, eu não acreditarei. E a gente coloca o Tomé naquela lista de incrédulo, mas na verdade para mim o Tomé está sendo muito sincero. Mas muito sincero, eu acho que eu faria muito parecido com o Tomé. Ele está sendo muito sincero. Ele não conseguia acreditar na ressurreição de Jesus, porque ele não podia vê-lo. Ele não podia tocar com as suas mãos. Só que foi nesse momento, nesse exato momento em que Tomé dizia, eu só acredito se eu tocar, que Jesus apareceu de forma surpreendente e maravilhosa na casa onde eles estavam. E Jesus chega de boa. Paz seja convosco. Não fala graça e paz não, ele não é batista, é presbiteriano. Paz do Senhor. Paz do Senhor, irmãos. Ele saudou os discípulos e todos ficam boquiabertos, ficam com aquela cara assim de, o que está acontecendo? Que coisa impressionante é tudo isso. E aí Jesus chega pertinho para Tomé e disse, Tomé, vem cá. Você estava falando aí, eu interrompi. Toca. Está aqui. Pode tocar em mim. Toca nos meus cravos. Toca nas marcas. Toca do meu lado. Toca. Veja, sou eu, Tomé. Sou eu que estou aqui diante de você. E Tomé, talvez em lágrimas, misturado com suspiros, uma tremedeira, eu não sei. Ele foi lá e tocou Jesus, tocou no lado de Jesus e tendo finalmente confirmado, constatado que era mesmo mestre, eu imagino Tomé se ajoelhando e dizendo, meu Deus, meu Senhor, ao que Jesus em seguida responde para Tomé dizendo, porque você viu, creu? Mais bem-aventurados são todos aqueles que não me verão, mas crerão. Jesus dá essa palavra para Tomé. E o interessante é que Pedro estava ali e ele ouve essa palavra de Jesus. E essa palavra de Jesus para Tomé entrou no coração de Pedro e ficou cravado no coração de Pedro. Ele deve ter pensado muitas coisas. Pedro deve ter pensado no privilégio que ele tivera. Porque Pedro, meus irmãos, ele viu Jesus andando nesse mundo, ele caminhou com ele. Ele viu, ele tocou, ele cheirou, ele estava com Jesus. Pedro estava lá quando Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes para alimentar mais de 5.000 homens. Pedro estava lá quando Jesus curou um paralítico que já estava há mais de 38 anos paralítico. Pedro viu, ele viu com os olhos. Pedro, ele estava lá quando Jesus acalmou a tempestade. Aliás, o próprio Pedro, mesmo que por um instante, ele foi o único que andou sobre as águas. Por quê? Porque ele estava lá, quando viu Jesus se aproximando do barco no meio da noite, e todo mundo achava que era um fantasma. Pedro foi lá e disse, se és tu mesmo, Senhor, me chama para ti. Jesus disse, demorou, vem, e ele andou sobre as águas. Pedro viu, que privilégio. Que privilégio, Pedro viu tudo isso. Pedro assentou na beira da montanha e ouviu estupefato o sermão da montanha. Pedro viu a oração que Jesus fez em João capítulo 17, orando pelos seus discípulos e orando por nós, aqueles que haveriam de crer nele lá na frente. Pedro viu tudo isso, mas agora ele está pensando, em quantas pessoas viram e creram. Mas ao mesmo tempo ele está pensando em todas as pessoas que não viriam a Jesus, mas mesmo assim creriam. Jesus disse, bem-aventurados que não o viram e creram. Bem-aventurados que não me verão, mas crerão.
E Pedro ficou com essa palavra muito forte no seu coração. E passados anos depois, quando finalmente ele decidiu, inspirado pelo Espírito Santo, escrever uma carta para uma igreja que estava sofrida, uma igreja que está há mais de 30 anos esperando a volta de Jesus, uma igreja sofrida, perseguida, dispersa na sua época. Quando ele escreve uma carta querendo encorajar essa igreja, ele coloca na abertura dessa carta, o texto que nós lemos, as mesmas palavras de Jesus. Vocês que embora não viram, o amam. O quanto não o vejam agora ainda, mas creem nele com uma fé cheia de alegria indizível e gloriosa. Achou o texto aí? Na abertura da sua carta. Que coisa linda, como essa palavra que ele ouviu de Jesus para Tomé impactou o coração de Pedro a ponto dele, nessa carta que nós acabamos de ler, citar essa mesma palavra de Jesus. Pessoas que simplesmente não precisaram ver tudo aquilo que ele, Pedro, precisou ver para crer. E mesmo assim, creram. Não viram, não contemplaram o que Pedro e os demais discípulos contemplaram com Jesus, mas mesmo assim tinham a mesma fé que esses discípulos tinham. Estavam encantados com Jesus, mesmo não tendo o visto. É como se Pedro estivesse dizendo, ele mesmo diz, olha, eu tenho muito respeito por vocês, porque eu vi tudo que vi, caminhei com ele, comi com ele, bebi com ele. Eu quis até protegê-lo com a minha espada, mas vocês não viram nada disso. Eu tenho muito respeito por vocês. Irmãos, eu sinto uma sinceridade de Pedro aqui, dizendo, olha, eu tenho muito respeito por vocês, porque vocês não viram, mas vocês o amam. Vocês não veem agora, mas vocês creem nele, com uma fé cheia de alegria indizível e gloriosa. Que Deus abençoe vocês. Pedro está sendo muito sincero, abrindo seu coração. Pedro está completamente convicto que a vida dessas pessoas, dessa igreja perseguida, que ele escreve aqui, a primeira carta dele a essa igreja, ele tem convicção de que essas pessoas aqui são um milagre de Deus, porque elas não viram Jesus, mas mesmo assim o amam. Ainda não viram, mas creram nele. Eu tenho respeito por vocês, Pedro está dizendo nessa carta. E eu quero te inspirar a ler toda essa carta na sua casa. Talvez hoje, antes de você dormir, chega lá, vai folheando e lendo o 1 Pedro, você vai ver esse tom de ternura, de sinceridade. Eu respeito vocês. E esse respeito de Pedro faz com que ele dê duas palavras importantes em relação a essas pessoas. Primeiro, uma palavra de louvor e gratidão a Deus. É por isso que ele começa dizendo, bendito seja Deus, está acompanhando com a sua Bíblia aí? Nosso Deus e Pai, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bendito seja Deus, é uma palavra de louvor e gratidão a Deus, mas também é uma palavra de incentivo. Ele vai meio que dizer para esses que não viram, mas o amam, que não viram, mas continuam crendo, fiquem firmes. Fiquem firmes, tendo isso em mente, guarde isso no coração de vocês. Quero que vocês fiquem firmes, e para que vocês fiquem firmes, eu tenho uma palavra para vocês, é o que Pedro está dizendo. E, em primeiro lugar, o Pedro vai dar destaque às conquistas que essas pessoas obtiveram em Jesus. Eu estou destrinchando o texto com você para você entender. Pedro vai dizer, olha, fiquem firmes porque... olha só o que vocês conquistaram em Jesus. E aí ele menciona duas conquistas, que com a sua Bíblia aberta você já diagnostica quais são. Primeira delas, esperança. Ô gente, misericórdia. Vocês estão comigo aqui? Achou a esperança aí? Qual que é o adjetivo de esperança aí? Opa! Viva! Vocês obtiveram uma esperança viva. E é uma esperança que não pode perecer, na minha versão diz. Não pode perecer. Interessante essas duas expressões que Pedro usa aqui. De um lado é uma esperança, só que do outro lado também é uma herança. Ele diz, próximo versículo, Carol, olha lá. Versículo 5, aqui, é aí mesmo. Herança guardada no céu para vocês.
vocês têm esperança viva e vocês têm uma herança guardada. Deus nos regenerou para uma esperança viva, diz o Pedro. Que interessante, meus irmãos. Ele decidiu adjetivar a esperança. Até brincando hoje com a irmã Eliana Bastos, né, pelo WhatsApp, o português não é muito meu forte, não. Mas eu quando eu li esse texto, e na hora que eu estava te respondendo, eu estava com a Bíblia aberta lendo esse texto, e a gente falando sobre a dificuldade, né, da língua portuguesa, e logo me chamou a atenção que o Pedro cita esperança, mas ele adjetiva a esperança. Qual que é o adjetivo? É uma esperança viva. Viva. E aí eu me lembrei das palavras do Paulo Freire. Tem gente que odeia, tem gente que ama o Paulo Freire. O Paulo Freire certa vez disse que nós devemos ter uma esperança, daquela esperança do verbo esperançar, e não do verbo esperar. Vou explicar para você. Porque uma coisa é esperança do verbo esperar. Esperança do verbo esperar é simplesmente esperar que alguma coisa aconteça. Esperar que alguma coisa se realize, esperar que alguém mude, esperar que alguma coisa aconteça, sem você fazer nada sobre isso. Isso é esperança do verbo esperar. Diferente da esperança do verbo esperançar. Porque a esperança do verbo esperançar não espera. Esperança do verbo esperançar é seguir em frente, lutando, transformando a realidade à sua volta, na certeza de que o futuro vai se consolidar. Isto é esperança do verbo esperançar. Não é ficar de braços cruzados, é esperar, transformando, realizando, vivendo, agindo com convicção de que o futuro vai acontecer. Esperança do verbo esperançar. É uma esperança viva. Eu acho que é isso que está no coração de Pedro quando ele diz esperança viva. Esperança do verbo esperançar. Uma esperança dinâmica, atuante, transformadora. Esperança viva. Esperança viva. Mas por que uma esperança viva? Ele explica. Porque essa esperança se apoia na ressurreição de Jesus dentre os mortos. Por que é uma esperança viva? Porque Jesus ressuscitou. Simplesmente porque Ele venceu a própria morte, então nós temos uma esperança que é viva. Afinal de contas, a morte sempre foi o inimigo derradeiro. Na vida de todo mundo, a morte sempre foi o inimigo imbatível. Todo mundo consegue em vida fazer muita coisa, mas não consegue vencer a morte. A morte sempre foi o inimigo derradeiro. Os antigos sempre souberam que a morte era o fim. E a filosofia socrática, pré-socrática, sempre tentava desmistificar e desvendar o que acontecia quando alguém encontrava a morte, e nunca conseguiram. Paulo disse: a morte é o último inimigo a ser vencido. E Jesus morreu, como todo homem, conheceu a morte. Houve por um momento um clima de angústia, um clima de desespero, mesmo entre os discípulos que viram tudo o que viram e ouviram tudo o que ouviram de Jesus. Mas Jesus ressuscitou. E quando Jesus ressuscitou, Ele não apenas reassumiu a vida nos seus braços, mas Ele deu uma declaração inequívoca para todos aqueles que quiserem ouvir, que a partir de agora a morte não tem a última palavra. Eu venci a morte. Eu venci o último e derradeiro inimigo. Eu venci a morte. A partir de agora a morte não tem mais a última palavra. Glória a Deus por isso. Por isso a nossa esperança é viva. Porque ela é alicerçada na ressurreição de Cristo. Nós servimos um Deus que está vivo. E por isso é uma esperança. Esperança. Não é uma esperança até que a morte chegue. Você está entendendo? Hein, Zé? Tem atenção? Não é uma esperança até que a morte chegue. É uma esperança ainda que a morte chegue. Porque se a morte chegar a bater na tua porta, fique tranquila. Você morre aqui, mas levanta no céu como príncipe de Deus. E vai reinar junto com Ele, porque o apóstolo Paulo diz que assim como Ele ressuscitou dos mortos, nós ressuscitaremos com Ele, aleluia! É uma esperança viva,
porque está estabelecida na ressurreição de Cristo. Por isso temos com Ele um novo e vivo compromisso. E aí tem a outra face da moeda, porque ele diz que é uma esperança viva, mas a outra face da moeda está na herança. Olha só o texto bíblico. Porque se a esperança é o nosso compromisso com o futuro com Deus no céu, a herança é que esse futuro já está guardado em Deus. Você não entendeu? Você não entendeu, sabe por quê? Porque você está acostumado a pedir para alguém guardar alguma coisa para você. E desde a época da tua escola, quando você pedia para o seu colega guardar o pastel para você ir buscar a tubaína, e quando voltava já tinha 3 mordidas a menos, você já foi ensinado a não confiar naquele que guarda aqui. Por isso que eu acho que você não deu um glória a Deus quando eu falei que a tua herança está guardada em Deus. Porque talvez você está achando que Deus guarda as coisas como a gente. A nossa esperança é viva, porque ela está baseada na ressurreição de Cristo. E a nossa herança, esse futuro com Ele, já está guardado nele. Ou seja, é certo, Zé. Está garantido, nada muda. Nada. Nem que você, nem que eu, ou qualquer um de nós venhamos fazer. Está guardada nele. Ele diz aqui, é uma herança que não pode perecer. Irmãos, tudo que a gente conhece nesse mundo é perecível. Tudo. Quais são os valores nessa vida que a gente pode realmente se apegar? O que nós temos aqui que pode garantir para nós uma certa segurança? Nada. Absolutamente nada. As coisas com o tempo vão perdendo o seu valor. É assim com tudo. Vão perdendo o seu valor. Eu creio que você se lembra, muitos acompanharam na época a trajetória ascendente e meteórica de um empresário brasileiro que foi cotado como um dos homens mais ricos do mundo. Quem se lembra? Não vou citar o nome aqui não. Se tornou um dos homens mais ricos do mundo, virou uma celebridade, ocupou todos os espaços da mídia, etc. De repente, o mundo fica sabendo que as empresas dele estavam todas quebradas, que as ações das suas empresas não valiam mais absolutamente nada, que os credores estavam correndo, batendo na sua porta, porque estavam todos levando um grande calote. É o mundo que nós vivemos. Que segurança nós temos? Nenhuma. Um dia algo tem um valor, no outro dia esse negócio já não tem mais valor. É assim. Um dia você tem, no outro dia você não tem. Um dia você está à disposição, no outro dia você não está mais. E isso vale tanto para o dinheiro, como também vale até para o corpo. Um dia você tem saúde, de ferro. No outro dia, não tem mais saúde. Num dia você está bem, muito bem, tranquilo. No outro dia você está internado, acamado. Gente tendo que cuidar de você. A imagem que eu tenho da minha avó, Dona Maria, está indo para 88. A imagem que eu tinha da minha avó. Minha avó sempre foi velha na minha cabeça. Ela sempre tem a mesma carinha de vó. Minha avó é a cara de vó, sabe? De lencinho na cabeça, de cadeira de fio com almofada em cima. Só que ao invés do tricô, sempre ela estava com a Bíblia no colo. Minha avó aprendeu a ler lendo a Bíblia. Analfabeta, aprendeu a ler na velhice lendo a Bíblia. E essa é a imagem que eu tenho da minha avó. Lendo a Bíblia, arrastada a cadeirinha dela de um lado para o outro e tal. Falei com a minha mãe hoje, e ela disse, estou indo lá dar banho na avó. Porque a avó não consegue mais tomar banho sozinha, não está reconhecendo a gente. Tem picos de lembrança, de não lembrança. É a vida que a gente vive. Até o nosso corpo sente. E aí o apóstolo Pedro diz, não se preocupe. Deus tem reservada para todos vocês uma herança que não pode perecer e que não perde o valor. Pedro está falando porque ele aprendeu isso com Jesus. Ele mesmo ouviu Jesus dizer, ajuntem para vocês tesouros no céu, onde a traça não corrói, onde a ferrugem não corrói, onde o ladrão não escava e nem rouba. Ajunte tesouro no céu. Irmãos amados, o apóstolo Paulo deu um brado de alegria quando escreve a carta aos Romanos dizendo, somos herdeiros de Deus
co-herdeiros com Cristo. Não é esta vida que nós abraçamos, é aquela. Porque essa vida que nós estamos aqui passa, mas aquela que nós teremos é para sempre, aleluia. Um brado de Paulo. Isso tem que incentivar o nosso coração, meu irmão. Isso tem que nos animar. Se você está dependendo de palestrinha de coach no YouTube para descobrir o real propósito da sua vida, você precisa ler um pouquinho mais a Bíblia, porque isso aqui é o que nos anima, é isso que nos mantém vivo. Nós o amamos mesmo que não o vemos. Nós cremos nele com uma alegria indizível, cheia de glória, porque afinal de contas nós temos guardado uma herança nele e temos também uma esperança viva que não pode perecer. Aleluia por isso, glória a Deus por isso. Mas Pedro não para por aí, ele dá um segundo incentivo. O primeiro momento não parece um incentivo, eu quero explicar para você por que não parece. É meio que um anticlímax de tudo que ele vinha dizendo. Sabe aquela história do mais? Sabe aquela história do mais? Tudo está tão bom, mas de repente tudo muda. Pedro está falando de coisas lindas, ele está falando de uma esperança viva, ele está falando de uma herança que não perece, coisas lindas, mas de repente ele vai falar de coisas que são difíceis. É isso. Ninguém gosta de ouvir o tal mas, é ou não é? O tal do mais. Você leva o seu currículo na empresa, o sujeito diz, olha, nós vamos avaliar o teu currículo, semana que vem a gente entra em contato. E aí você fica naquela angústia, né, do telefone toca. Até que o telefone toca, é alguém de lá, você atende e ele diz, olha, o seu currículo é maravilhoso. Você é um profissional qualificado, tem todas as condições, mas... E aí você já percebeu que a conversa azedou, né? Você já nem ouve mais nada além do mais. Já não vai rolar. Pensa no menino que vai pedir a menina em namoro. Eu acho que isso acontecia mais na minha época. Eu não sei se está acontecendo mais hoje. Pediu seu namoro, menino? Pediu? Pediu para a mãe, para o pai? Aí, ó. Ô, molecadas. É assim, ó. Pede para o pai, para a mãe. Posso? Não pode. Vou esperar então. Esperar então. Semana que vem eu volto. Menino vai pedir a menina em namoro. E... olha, você quer namorar comigo? Ela diz, posso pensar? Pode. Amanhã eu posso perguntar para você? Pode, amanhã eu te respondo. Beleza. E aí esse moço vai, essa noite, orar muito. Vai chegar no pastor e dizer, pastor, ore por mim, para que o inimigo não entre nesse negócio. Repreenda tudo mal. No dia seguinte ele vai conversar com a menina. E aí, pensou? Pensei. E aí, o que você me diz? Olha, você é um cara tão legal. Toda menina gostaria, seria privilegiada em namorar um rapaz como você. Mas ele já percebeu que entornou o caldo. Não vai rolar. Pedro está dizendo exatamente isso. Vocês têm uma esperança viva, vocês têm uma herança guardada, mas no presente... num breve tempo, é necessário que vocês sejam entristecidos por muitas provações. Poxa lá vida, hein? Tava bom demais para ser verdade. Tem um mais no meio do caminho. Mas presta atenção, não é para você ficar desanimado. Porque pelo contrário, essa palavra aqui de Pedro é uma palavra de incentivo. Porque afinal de contas, quem não sabe disso? Quem é que vive no mundo e não sabe que nesse mundo a gente passa por provação? Só alguém que está numa visão muito romântica. Até a Alice no País das Maravilhas descobriu isso. Que de maravilhas o país só tinha um nome. Todo mundo sabe que são angústias, são dores, tristezas, frustrações, decepções, desapontamentos, mentiras, enganos, auto-enganos. A vida real é assim mesmo, tristeza. Quem aqui está passando hoje por uma luta? Estamos juntos, irmãos. Quem aqui passou ressentimento por uma luta? É a vida. A luta que você vence aqui não te dá garantia sobre as outras. Você se alegra pela luta vencida aqui, mas você sabe que ali na esquina tem outras. É a vida. Mas há uma esperança viva em nós. E há uma herança guardada para nós.
Só que a esperança viva e a herança guardada não nos livra das tribulações. Você está entendendo, amém? Porque essas tribulações se impõem contra a gente. Por isso que Pedro diz, é necessário que vocês sejam entristecidos por muitas provações. Poxa, não podia ser poucas, né? Mas ele fala, não, muitas provações. É necessário. Mas por quê, Senhor? Por quê? O Senhor é poderoso, o Senhor pode livrar, o Senhor pode fazer um milagre. Me lembrei daquele meme lá do ex-jogador do Santos. Mentiram para mim, disseram que eu... Vocês viram, né? Não, acho que eu estou muito tempo na internet. Mentiram para mim, eu esqueci o meme. Por que o Senhor permite isso? Deus faz milagres? Deus faz milagres, e Ele tem feito milagres em nosso meio. Nós temos irmãos aqui que têm testemunhado, testemunhos belíssimos de milagres que Deus tem feito. Deus faz, e aleluia por isso. Deus tem feito muito milagre. Mas nenhum desses milagres tem nos impedido de continuar enfrentando as lutas que nós estamos enfrentando. E quando um milagre resolve uma luta de um lado, ele abre outra luta do outro. É assim, não é? Você comemora a vitória aqui, mas já amarra 2 gigantes para o dia seguinte. É ou não é? É. Pedro diz, por que isso acontece? É para que a fé de vocês, estou aqui com a Bíblia aberta, é para que a fé de vocês, refinada como ouro, possa ser comprovada e aprovada diante de Deus. Ao que tudo indica, meus irmãos, essa esperança viva desencadeia todo um processo em nós, para que nós sejamos mais parecidos com Jesus. Ao que parece, para que nós tenhamos mais compromisso com Deus, para que reconheçamos Deus em cada detalhe da nossa história, para reconhecer que Deus é maior do que tudo e todas as coisas, e para que nós ansiemos por aquela vida que Ele nos dará, ao invés de nos agarrarmos a esta vida que nós temos aqui com todas as nossas forças, é que Ele permite que nós passemos por essas provações, para tirar um pouquinho do seu olho só daqui, e te lembrar que existe uma outra depois dessa. Uma fé refinada, comprovada, aprovada, que redunde, diz Pedro, em louvor e glória e honra ao nome do Senhor. Eu sei que essa mensagem não é do tipo de mensagem que vai varrer a internet de compartilhamento. Eu sei que não vai. Eu sei que os nossos ouvidos não estão acostumados a ouvir esse tipo de mensagem, mas é o que Deus está colocando no meu coração e eu não vou mudar uma vírgula. Porque de repente o exercício da fé, eu vou descobrindo que não é mais essa questão de salvação. Em algum momento na história da igreja, eu vou descobrindo que não é a minha vida que está em questão, mas é o nome de Jesus. E eu quero que a minha vida seja para o louvor, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Por isso que essa aqui é uma palavra de incentivo de Pedro. Apesar das lutas, eu e você seguimos em frente, amém, irmãos? Apesar das provações, sigamos em frente. Mas aí vem uma terceira questão, e com ela eu vou encerrar, que também incentiva muito, e eu gostaria que incentivasse você. Porque Pedro termina dizendo, olha o final do texto. Embora vocês não ouviram, vocês o amam. Embora o não vejam agora, creem nele, com uma fé cheia de júbilo indizível e glorioso. Pois vocês sabem que a fé de vocês está alcançando o alvo, que é a salvação das suas. Eu tenho uma impressão leve, que nós precisamos resgatar essa verdade imediatamente. Que verdade? Qual é o alvo da fé? Pergunta para a pessoa que está do teu lado. Qual é o alvo da fé? Qual o objetivo da fé, meu irmão? Pergunta, isso aí é para você acordar, porque você está com sono. Pergunta aí. Para trás também, é bom que já cura o torcicolo. Pergunta, qual é o alvo da fé? Ah, mas não conheço esse irmão, é para você conhecer. Quem sabe ele já te convida para tomar um café amanhã. Pergunta para ele, qual que é o alvo da fé? Pode voltar aqui, pastor. Por quê? Porque você já reparou que a gente está cercado de alvos?
Alvos, 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 alvos. Objetivos dos mais diversos. A gente está cheio, a gente ouve falar de alvo o tempo todo. De repente, meio que tudo aquilo que a gente se envolve tem um objetivo, tem um alvo. Objetivo para estarmos aqui, não é à toa que você veio aqui por um objetivo. Objetivo de você sair amanhã pela manhã, no horário que você sai de manhã, indo para onde você vai amanhã, tem objetivo. Fazer o que você faz todos os dias, tem alvos, tem objetivos, tem metas, todos nós temos isso na nossa vida o tempo todo. Mas então qual é o alvo da fé? Da fé bíblica, não da fé da televisão, do culto religioso, midiático. Qual que é o alvo da fé? É sobre isso que Pedro está falando aqui. Há um alvo para a fé. E de repente, como cristão, eu tenho finalmente que reconhecer que eu em algum momento modifiquei um pouco esse alvo. Alguém me ensinou errado, eu ouvi errado, eu quis entender errado, eu não sei, mas em algum momento eu confundi alguma coisa no processo, e eu me perdi em algum momento nessa trajetória, e eu transformei o real alvo da minha fé em solução para os meus problemas. E aí eu comecei a passar a ter fé, porque tendo fé em Deus, eu tenho talvez um escape para todos os meus problemas. Mesmo que a Bíblia nunca tenha dito isso, em lugar nenhum. O exercício da minha fé, a fim de que possa alcançar aquilo que eu quero aqui. O exercício da fé, a fim de eu obter aquilo que eu quero aqui. A fé se tornou para muitos o jeito de viver e experimentar aquilo que ela quer. Deus passou a ser para mim alguém que vai viabilizar a vida como eu acho que essa vida deveria ser. E esse é o objetivo da fé para muitos. A partir disso, a fé não é mais para ser entristecido com várias provações. A fé é para eu não passar pelas provações. Você está entendendo? Amém ou não amém? É verdade ou não é? A fé passou a ser um objetivo para eu fugir das provações, para eu não ter que vivenciá-las, para eu não ter que experimentá-las. Mas não é isso que o Pedro fala aqui sobre o alvo da fé. Deixa a sua Bíblia aberta que eu quero que você leia o texto. O alvo da fé não é para atingir a vida desejável que todo mundo sonha em ter. O alvo da fé é a salvação da alma. Isso. O alvo da minha fé é para que a minha alma seja salva. E vocês podem dar glória a Deus, porque vocês estão alcançando isso, diz Pedro. O alvo da fé é para a salvação da alma de vocês. Então vocês podem exultar, porque vocês estão sendo bem-sucedidos nisso. Irmãos, olha que coisa impressionante, porque quando o alvo da minha fé é atingir, é conquistar aquela vida que eu sempre sonhei em ter, eu vivo frustrado, chateado, entristecido com Deus, com a igreja, com todo mundo, culpando todo mundo, porque na minha vida nada dá certo. Mas quando o alvo da minha fé é a salvação da alma, aleluia, nós podemos glorificar a Deus, porque nós estamos alcançando isto, porque em Cristo nós somos salvos. É júbilo, é alegria indizível, gloriosa. Por quê? Porque nós já temos alcançado o alvo da nossa fé, salvação da nossa alma. Os nossos irmãos antigos tinham isso cravado no seu coração. As canções eram para agradecer a Deus pela salvação. Oh, que belos hinos hoje lá no céu, por mais um remido entrar no céu. A gente não canta mais sobre o céu, a gente esquece que a gente vai para lá e vive como se a vida que valesse a pena é só essa aqui. Eu não sei se eu vou passar por lutas, se eu vou vencer as que eu estou enfrentando hoje, se as lutas que eu estou enfrentando vão me matar, eu não sei. O que eu sei é que o meu nome está escrito no livro da vida, de onde ninguém, nenhuma luta aqui vai apagar. É isso que eu sei. O alvo da nossa fé,
a salvação da nossa alma. E Pedro diz: vocês já estão alcançando. Ele não diz: vocês estão ansiando em um dia alcançar. Ele diz: já temos alcançado. Já temos alcançado, pela graça de Deus. Você e eu, meus irmãos, pela graça de Deus, somos salvos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Um dia você se entregou a Ele, você se lançou a Ele, você disse: Senhor, Tu és o Senhor da minha vida, a tua alma foi salva. A nossa fé já valeu tudo, irmãos. Não tem dessa de o melhor de Deus ainda está por vir, já veio. E é por causa dele que veio. E veio preparar a morada para nós estarmos com Ele. O exercício da fé não vai trazer alguma coisa. O exercício da fé trouxe tudo. Não é porque você vai servir a Deus que Ele vai te livrar de todos os problemas. Isso aí é teologia da prosperidade, não tem nada a ver com o que Jesus disse, não. Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tem de bom ânimo. Não é sempre que você vai estar animado, não. Ninguém aqui está querendo vender uma mentira. Não é sempre que você vai estar animado, não. Tem dia que a endometriose vai te pegar, que a fibromialgia vai te atacar, teu corpo vai ficar inflamado, você vai estar com vontade de ficar simplesmente deitado, mesmo que deitado doa o teu corpo. Tem dia que vai acontecer isso. A Bíblia não pede para você ser um super-homem, uma super-mulher, mas a Bíblia pede para você ter bom ânimo. Bom ânimo. Diminui, mas não para. Diminui, mas não para. Porque o alvo da tua fé já foi alcançado. Você não é daqui. Tua pátria não é aqui. Existe uma casa preparada para você no céu. O seu lar é lá. A nossa fé já valeu tudo. Ela já trouxe tudo. Por isso que Pedro diz: justificados mediante a fé, temos paz com Deus. Somos lavados, redimidos, comprados por preço de sangue. Irmãos, e o interessante é que esse Pedro que escreveu tudo isso, olha só como as lutas que purificam a vida do crente como ouro refinado se manifestaram na vida do Pedro. O Pedro que escreveu tudo isso, ele escreveu tudo isso e ele foi acusado, junto com todos os outros cristãos daquela época, de terem sido os causadores do incêndio na grande cidade de Roma. E como punição, Nero condenou Pedro à morte. E a morte que lhe impuseram como pena capital foi a morte de cruz. E aí, quando os soldados vieram para aplicar a pena, Pedro disse: por favor, mais um pedido, apenas um último pedido. Pois não, Pedro, por favor, meu último pedido antes de eu morrer: virem a minha cruz de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer a mesma morte do meu mestre. Eu não sou digno de morrer a mesma morte que o meu Senhor morreu. Por favor, virem minha cruz de cabeça para baixo. Pedro está dizendo: eu não tenho medo da cruz de Roma. Eu não tenho medo dessa cruz, porque eu abracei essa cruz na minha vida há muito tempo. A única coisa que eu tenho medo agora é que me confundam com quem eu não sou. É isso que eu tenho medo. Então me crucifica de cabeça para baixo. Virem de cabeça para baixo, porque a minha fé não é para sair dessa cruz. A minha fé é para entrar aonde eu sei que eu vou entrar, juntamente com Ele. Nós devíamos ter medo disso. De me confundirem, de te confundirem com outra coisa que o Senhor não quer. É disso que nós deveríamos ter medo. É disso. Nós já temos alcançado a nossa fé. O objetivo da fé, a salvação das nossas almas. Então está tudo bem, meu irmão. Você está entendendo? Está tudo bem. Diga para a pessoa que está do teu lado: está tudo bem. Está tudo bem, diga para ele: está tudo bem, meu irmão. Está bem, tá. Ele não acreditou em você, né? Também nem você falou acreditou. Você falou: está tudo bem. Já lembrando do boleto de amanhã. Ah, pastor, você não sabe a luta que eu estou passando e vem me falar que está tudo bem. Eu sei que você está passando por luta, mas está tudo bem. Eu também estou. Dia 20 está chegando aí, como é que eu vou pagar o cartão? Não sei.
Sei mesmo, de verdade. Está feio. Mas está tudo bem. Mas eu posso morrer, mas está tudo bem. Mas eu posso perder alguém que eu amo, mas está tudo bem. Irmãos, em nome de Jesus, é doído, é dolorido, é triste, mas está tudo bem. Porque nós vamos com Cristo para sempre, amém? Está tudo bem. O objetivo da nossa fé foi alcançado. Esse é o alvo da nossa fé, a salvação das nossas almas. Então está tudo bem. Está tudo bem. Vamos orar? Fique em pé por um instante. Oh, aleluia, Jesus. A nossa esperança é viva. A nossa herança é garantida. Feche os seus olhos. Ainda que no tempo presente, em breve, por um breve tempo, nós tenhamos que ser contristados com várias provações. Entenda que vai passar, vai passar. Vai passar, vai passar, vai passar, vai passar. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Você que já pediu para Deus te levar, porque está doendo tanto. Você que tem a sensação de quanto mais busca, quanto mais ora, mais as coisas se estreitam. Quero orar por você. Você que já usou nos últimos dias a última gota de força que você tinha. Quero orar por você. Que já falou e pensou e talvez está pensando em fazer isso agora. Em jogar tudo para o alto, em abandonar a fé, abandonar a família, abandonar a casa, abandonar o trabalho, abandonar tudo. Quero orar com você. Você não está sozinho não. Talvez do teu lado tenha alguém que está igualzinho você, com os mesmos sentimentos, com os mesmos desejos. Mas Deus vem aqui nessa noite dizer, está tudo bem, porque vai passar. Foque no alvo da sua fé. O motivo da sua, da minha, da nossa fé já foi alcançado. É a salvação das nossas almas. Pai, eu oro e peço para que o Senhor traga de volta a alegria da salvação. Traz de volta aos nossos corações a alegria da salvação. Traz, ó Pai. A gente se esquece. Traz a alegria da salvação. Que a gente não precisa mais ficar vasculhando a nossa mente, a nossa memória, para encontrar motivos para sermos gratos. Que simplesmente sejamos gratos pela salvação. Deus, que assim como Pedro declarou para esta igreja sofrida, perseguida, oprimida, dolorida, dizendo vocês têm uma alegria indivisível. Porque vocês não viram, mas creem. Mesmo não o vendo, não caminhando com Ele, vocês o amam. Deus, que assim seja conosco. Se porventura, ó Deus, alguém entrou aqui com a sua fé titubeando, vacilante, fraca, enrijecida, reaviva agora essa fé. Traz a Ele, ó Deus, traz a ela agora essa certeza.